Bom, então vamos prosseguir na nossa aula. E, primeiramente vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula, ok? Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esta misericórdia de podermos estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Peço que o Teu Santo Espírito conduza essa aula para que Ele fale através da Tua Santa Palavra, que nosso coração entenda, que a gente possa colocar em prática e que a gente possa dar frutos de arrependimento. No nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Então, a gente vai dar continuidade, tá, à primeira unidade da nossa aula. Então, a gente está estudando princípios práticos para a vida cristã. Né? Pode passar o slide. Então, a gente vai estudar a devoção pessoal, a oração, a intercessão, a confissão, o jejum, a submissão e a purificação. Então, a gente está no item 1, a devoção pessoal. Pode passar o slide. Então, recapitulando. A aula do domingo passado, a gente estudou a definição da matéria, o propósito da matéria, tá? E metade da unidade 1, que é a devoção pessoal. Então, a gente estudou a estratégia para a devoção diária, ok? Que é a preparação, você se prepara para ter essa devoção, então você vai escolher o local, o tempo e o horário que você vai permanecer em devoção diária. Elementos que devem acompanhar a devoção diária, quais são? A meditação bíblica, e estudamos também a importância da meditação bíblica, ok? Pode passar o slide. Então, na aula 2, a segunda parte do item devoção pessoal, a gente vai entender como praticar a meditação bíblica, que é importante. Ok? Então vamos para o primeiro versículo, Josué, capítulo 1, versículo 8. Então, Deus falando a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então veja, quer dizer o quê? Se você fizer assim, como eu estou pedindo para você fazer, farás prosperar o teu caminho, tá? E serás bem sucedido. Então, o que é prosperar o nosso caminho? Não é ficar milionário. Pode ser que você fique, mas não quer dizer isso. Você não vai ficar milionário. O que é prosperar o seu caminho? Você vai caminhar com Deus todos os dias. Você vai estar debaixo da proteção de Deus todos os dias. Você vai estar fazendo a vontade de Deus todos os dias. Isso é prosperar no caminho de Deus. Isso é o que o cristão ganha quando prospera, quando obedece a Deus. Ok? Uma vida agradável com o Senhor. Nas tribulações, mais agradável com o Senhor. Na doença, mais agradável com o Senhor. Tá? E serás bem sucedido em tudo que você fizer. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido como marido, como esposa, como filho, como irmão, como pai, como mãe. Tá? É isso que é ser bem sucedido. Okay? Se vai ficar milionário ou não, a gente não sabe. Pode ser que fique. Né? João capítulo 17, versículo 14. Dê-lhes a tua palavra. Então o que Jesus deu para a gente? A palavra de Deus. Qual é o maior presente que Jesus nos dá? A palavra de Deus. Então dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então não somos mais daqui. Não somos desse mundo. Temos a palavra de Deus, que o próprio Cristo nos deu. Quem é o autor da Bíblia? É Cristo, Deus. O homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Então, vamos meditar na palavra de dia e de noite. Qual palavra? A que Jesus nos deu, a Bíblia. Ok? Então, como praticar a meditação bíblica? Em nosso mundo moderno, marcado pela globalização, pela divulgação maciça da informação por meio da televisão, rádios, jornais e principalmente pela internet. O
que nos leva a um ritmo intenso de atividades. Então é aquele um monte de informação chegando e chega pelo celular, pela televisão, pelo rádio, um amigo seu que vem falar, você viu o que aconteceu? Então é maciço. Como podemos praticar a meditação bíblica e desfrutar dos seus benefícios? Então, como que a gente vai fazer isso? Esse mundo caótico. O nosso mundo é caótico. Tá? Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhos. Ou seja, Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando o quê? Rejeita essas fábulas. Rejeita o que vem do mundo. Tudo que vem do mundo é fábula, é mentira. Entendeu? Tudo que eles acreditam é uma grande mentira, uma grande fábula. Quem que implantou essa fábula aí do mundo? O diabo, Satanás. Uma fábula que você tem que ser lindo, que você tem que ser bonita, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter carrão, isso aqui vai morrer, vai murchar, vai acabar. Isso aqui é passageiro. Então é uma fábula. Então rejeita essas fábulas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Então é um exercício. Exercício. Cansa. É difícil. Você não tem vontade de fazer. É um exercício. Todo mundo gosta de sair correndo, caminhando, fazendo flexão? Não. Cansa. Mas o que? Você vai se exercitar. Você vai se colocar esse desafio e fazer. Entendeu? Então exercita a ti mesmo em piedade. Então, não há mistério. Como toda atividade, a prática da meditação bíblica é uma questão de prioridade. Então, na vida do cristão, a meditação bíblica é uma prioridade. Você não faz só quando você tem tempo. Você primeiro faz isso e, se tiver tempo, faz outras coisas. E acredite, se você colocar isso como prioridade, tudo que você tem que fazer vai ter tempo de fazer. Quando você tira isso aqui, você não consegue fazer nada. O tempo não rende. Então você praticou a meditação bíblica, todo o resto que você propôs a fazer no dia, você vai conseguir fazer. Tá? Então, a meditação bíblica é uma questão de prioridade e será bem sucedida se for feita com disciplina, organização, perseverança, constância e temor de Deus. Tá? Então, letra B. Além disso, a meditação bíblica terá êxito somente se for realizada observando-se as seguintes atitudes. Então, veja. Você precisa ter o seu próprio lugar para estar com Deus. Então, temos um lugar. Você tem que ter o seu lugar. O local não é importante em si, mas o importante é que você tenha um local para se encontrar com Deus. Então veja, quando você foi se encontrar a primeira vez com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, você escolheu um lugar. Um lugar que fosse apropriado para esse encontro. Um lugar que os dois gostassem. Um lugar que agradava os dois. Então você escolheu, você separou um lugar que você achou que ia agradar tanto a você quanto a outra pessoa. Então, um lugar. Você precisa encontrar o local mais adequado, que se adeque à sua meditação bíblica. Então, Gênesis 24, 63, Isaac ia para o campo. Então, Isaac saía a orar no campo, à tarde. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então veja, Isaac, à tarde, foi orar no campo. Um local e um horário que era adequado para ele. Jesus ia para lugares desertos. Marcos 1,35. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Então Jesus ia para um lugar deserto. Por quê? As multidões o seguiam, mas ele tinha que ter um tempo a sós com Deus para oração, com Deus. Então era um local deserto e silencioso que ele ficava a sós com Deus. Ok? Daniel ia para o seu quarto. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia
se punham de joelhos e oravam, e davam graças diante do seu Deus, como também antes costumavam fazer. Então Daniel ia para o seu quarto, se trancava lá. Segundo item, é aconselhável o silêncio. Tá? Então, qualquer lugar longe da agitação, do falatório da família, do telefone, da televisão. Então, você precisa descobrir um lugar, um horário que seja melhor para que não possa atrapalhar a sua meditação. Então, tem que ser um lugar silencioso, que nada te interrompa. Ok? Então, comece orando e prepare o seu coração. Então, confesse todo pecado. Salmos 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então você vai começar o quê? Confessando todo pecado, que todo mundo tem. A vida do cristão, o pecado é um acidente. Do ímpio, ele gosta. Ele vive no pecado. O cristão não vive no pecado. Ele tropeça, se arrepende, confessa e abandona. Ok? Então, confessando todo pecado. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Se você está vivendo em pecado, Deus não está te ouvindo. Ponto final. Por quê? Faz separação. Por que Deus deu as costas para Jesus na cruz? Por que Jesus bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus se fez pecado, ele não pecou, ele se fez pecado. E nesse momento, ele se apartou pela primeira vez em toda a eternidade do seu Pai. E ele sentiu o desespero que o homem sente, por estar apartado de Deus. É por isso que tem suicídio, é por isso que tem vício em pornografia, em droga, em comida, ou seja lá o que for. É o desespero, porque o homem falta uma parte nele. Deus completa ele. Então ele está apartado de Deus. Entendeu? E isso que o cristão não pode deixar acontecer com ele, em momento nenhum. Porque você afunda. Você afunda como Pedro afundou na frente de Jesus. Tá? Então, faz separação. Então, confesse o pecado. Senhor, pequei. Ontem eu fiz tal coisa. Ontem eu pensei assim. Ontem eu respondi dessa maneira. Confesse. Tire a barreira entre você e Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não adianta você encobrir. Não, para Deus não está encoberto. Você acha que está encobrindo. Você pode encobrir para as outras pessoas. Mas para Deus está ali, latente, Ele vê. Ok? Então, nunca prosperará. Sua vida vai dar errado. Deus vai te disciplinar. Deus dá, Deus toma. É o bel prazer dele. Então, nunca prosperará. Mas os que a confessa e tomam atitude. Então, a sua meditação bíblica vai começar o quê? O lugar, o silêncio e a preparação. Para você começar a meditar. Terceiro e quarto item. Tenha fé e ouça a voz de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação do deserto. Aqui o escritor de Hebreus está citando o povo de Deus, quando saiu do Egito, peregrinou 40 anos e não entrou na terra prometida. Os únicos que entraram foi Josué e Caleb. Todo o restante, incluindo Moisés, morreu no deserto. A outra geração que nasceu no deserto entrou. Quem saiu do Egito não entrou. Só Josué e Caleb. Tá? Então o que? Portanto, como diz o Espírito Santo. Então, quem está falando isso para a gente? O Espírito Santo. Se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então não endureça o vosso coração quando você ouvir a voz de Deus falando com você. Tá ok? Como na provação no dia da tentação do deserto. Então, ouça
a voz de Deus. A gente tem que ouvir. E às vezes incomoda. Mas quando incomodar, não endureça o vosso coração. Apocalipse, capítulo 2, 29, 3, 6, 3, 13, 3, 22. O que ele fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, as cartas de Jesus para as 7 igrejas de Apocalipse, ele estava falando com quem? Com a igreja. Então, quem tem ouvidos, quem tem ouvido? É quem tem um discernimento espiritual. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, seu entendimento foi aberto. Entendeu? Você tem o discernimento espiritual. Então, o que acontece? Quem tem ouvidos, vocês que foram salvos, tem o Espírito Santo dentro de vocês, vocês têm um entendimento espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, ouça, tenha fé e ouça a voz de Deus. 13, Salmo 119, 18. Confie que ele vai falar. Então, você vai ouvir. E você vai confiar no que ele vai falar. Tá? Renda-se a Deus para que ele lhe abra o entendimento. Então, Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então, para o cristão, a palavra de Deus é uma maravilha, é uma dádiva, é um deleite. Você vai se deleitar na palavra dele. Entendeu? Então, abre tu os meus olhos. Então você vai pedir para que Deus abra os teus olhos, o seu entendimento, para que você entenda o que você está meditando, para que veja as maravilhas da tua lei. Okay? Outro item, dependa do Espírito Santo. Então, dependa do Espírito Santo. Então, a Bíblia não é somente interpretada pela mente humana, não. O nosso entendimento vem do Espírito Santo. Mas também é revelada pelo Espírito Santo. Então você vai ler um texto, como você é letrado, você sabe o português, você vai ler, você vai interpretar aquele texto de uma forma humana. Mas o sobrenatural, o entendimento espiritual vem do quê? Do Espírito Santo que vai te conduzir nessa meditação. Por isso que é importante você escolher o lugar, que seja silencioso, que você se prepare confessando seus pecados, tirando a barreira entre você e Deus, tá? Que você tenha fé e ouça a voz de Deus, para quê? Para que o Espírito Santo trabalhe em você durante a sua leitura bíblica. A Bíblia então, a Bíblia não é somente interpretada pela mente humana, mas também é revelada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Como eu falei aqui, a gente não tem esse espírito do mundo. Esse espírito de enganação, espírito de morte, espírito de engano, espírito de pornografia, de adultério. Esse espírito do mundo não é o que Deus deu pra gente. Né? Então, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então é gratuitamente, basta você querer. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja, é o Espírito Santo que vai conduzir a sua meditação. Então veja que é uma sequência. Deus é um Deus de ordem. Então você vai ter uma disciplina. Deus vem na sua palavra ensinando como a gente deve fazer. Ok? João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui quem está falando? Jesus. Então o Espírito Santo vai vir, será enviado da parte de Deus, ele ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então por que essa meditação bíblica é importante? Quanto mais você meditar na palavra, quanto mais textos você se alimentar,
Quando chega numa situação que você não sabe se você deve fazer ou não, o Espírito Santo traz uma passagem na sua mente. É assim que Deus fala com a gente, através da palavra dele. E essa passagem vai dizer para você o que você deve fazer ou não. Foi como na tentação do diabo em cima do Filho de Deus. Se joga daqui, não tentará o Senhor seu Deus. Ele respondeu com o versículo. É assim que o Espírito Santo age. Você conhecendo a palavra, chegou no momento, ele traz o versículo na sua mente. É assim que ele fala com você. E você vai saber se você deve fazer ou não. Por isso que é importante. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então veja, Deus abriu o nosso entendimento para a gente compreender as Escrituras, mas nós não somos uma esponja seca que você enfia na água e a água entra. Não. Agora você faz a sua parte. Você vai meditar, você vai ler, você vai entender. Ok? Outro item, abra mão dos seus próprios pensamentos. Então, quando a gente começa uma meditação bíblica, você já tem os seus pensamentos, as suas convicções, o que você acha que é certo ou errado, o que você acha que você deve fazer ou não. Então, abra mão dos seus próprios pensamentos. Cale a sua voz. Cale a sua voz interna, a sua carne pecadora, que deseja o pecado. Ainda temos essa carne, a natureza adâmica. Aquiete o seu coração. Então você vai estar cheio de coisa para fazer. Um monte de problema para resolver. Aquieta o seu coração. Quieta. Deixe toda a ansiedade e preocupação. Você tem que se aquietar. Naquele momento é você e Deus. O resto não importa mais. Aquele momento é com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nesse momento que você está na meditação bíblica, Deus está cuidando de você. Deus está resolvendo o seu problema, ou te capacitando para que você resolva. Mas tudo é Deus. Então, nesse momento, você vai se aquietar o seu coração, calar a sua voz, esquecer o seu entendimento que você recebe informação dia e noite desse mundo e deixar o Espírito Santo te conduzir na sua meditação. Outro item, cultive tempo com o Senhor. Importante, cultive. Veja essa palavra, cultivar. Quem já cultivou a terra, já plantou alguma coisa, sabe que é uma coisa amorosa. Você vem, ara a terra, você prepara a terra, coloca o insumo, né? Você põe a semente do jeito correto, você rega, de 2 em 2 meses você aduba de novo, você coloca adubo químico, adubo orgânico, e você vem preparando, e você rega todo dia, ou de manhãzinha, antes do sol nascer, ou quando o sol está se pondo, que é o melhor horário. Então você vem cultivando e leva 30, 40, 50 dias para dar um brotinho, você continua. Então é um cultivo, é todo dia um pouquinho, todo dia você se dedicando. Então cultive tempo com o Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então veja, não adianta a gente querer que Deus venha até nós. Senhor, venha até mim, fale comigo, me ensina, mas a gente não se achega a Ele. Então veja, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Está vendo? Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, limpe sua mão. Purifica seu coração. É o momento com Deus ali. É o momento mais importante do seu dia. É o mais importante. Salmo 42, verso do 1 ao 2.
Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, ou seja, o cervo ele precisa beber água, ele está sedento, ele quer beber aquela água, ele precisa, ele brama. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então esse é o sentimento do cristão. Você está seco e você precisa beber água. Então, imagina o cervo vindo correndo, correu do leão, correu de outro bicho, está lá, com a boca seca, eu preciso beber água. Então o cervo brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, esse é o sentimento natural do cristão. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, você tem sede de Deus. Você não vê a hora de estar com Ele. Eu não vejo a hora de ver Jesus pessoalmente. É o que eu mais quero. Então, você tem sede. Você quer Ele todos os dias. O máximo de tempo que você puder. Então, é isso que o salmista está dizendo. É esse o sentimento que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Mas é o sentimento que ele tinha dentro dele. Então, é uma sede. Você não vê a hora de ajoelhar e orar, ler a Bíblia e meditar e estar com Deus para sempre. Jeremias 29, 13. Volta 2. Mais um. Não, volta para frente. Volta. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis. Então, Deus falando. Quando você me buscar, quando você vai me achar? Quando me buscares com todo o vosso coração. Então, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Então, é uma prática. Então, próximo item. Tenha sempre gratidão e ações de graça ao Senhor. Ore agradecendo a Deus. Então, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, Jesus está dando exemplo. Está dando graça. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu. Então, ore agradecendo a Deus. Importante. Próximo item. Organize-se. Organização. Deus é um Deus de ordem. E você é filho de Deus. E se Paulo escreveu que temos que imitar a Deus, imitar a Jesus, ele escreve imitar a Deus Pai e imitar a Deus Filho. Temos que imitar. Deus é um Deus de ordem. Então, vamos nos organizar. Organize-se. Antes de iniciar um programa de meditação bíblica, se prepare adequadamente para isso. Então, considere os seguintes itens. Tenha em mãos Bíblias em 2 ou 3 traduções. Evite as Bíblias anotadas de estudo, pois irão desviar a sua atenção da meditação para ler as anotações. Então, tenha 2 ou 3 Bíblias. Existem várias traduções. Então, tenha Almeida Revista Atualizada, tenha NVI, né? Tenha 2 ou 3 traduções. Para que você, às vezes, uma palavra numa é mais fácil na outra. Então, tenha. Você está meditando no texto. O que é meditar? Entender o que está escrito ali. Então, às vezes, uma tradução só não basta. Então, organização. Tenha um diário de meditação para fazer as suas anotações. É importante esse diário. É importante você anotar resposta de oração, anotar pessoas que você pediu para serem salvas e foram salvas, pessoas que foram curadas, curas que foram dadas a você, a seus familiares, coisas que você acha importante, anotar, sua leitura bíblica, né? Então, eu trouxe o meu aqui para vocês, para mostrar para vocês que eu tenho. Então, aqui é meu controle de leitura bíblica, aqui foi um devocional que eu escrevi, né? Aqui são respostas de orações, né? Algumas anotações que eu acho importante. E você anota. É importante. Tá? Porque é fácil eu vir aqui dar aula, né? E falar o que você tem que fazer. Então é interessante mostrar. Então eu tenho esse diário.
Escrevo nele todos os dias? Não, escrevo quando eu acho importante anotar. Tá? Então, tenha um diário e anote, coloque ele. Né? Existem vários livros de homens de Deus que foram escritos do seu diário. Pegaram o diário dele e escreveram um livro de tudo que ele passou, provações, problemas, bênçãos que Deus disponibilizou para ele. Então, é interessante. Dicionário da língua portuguesa e dicionário bíblico. É importante. Tá? Se vocês assistiram algumas das aulas que eu dei online, vocês repararam que eu dava o significado da palavra em português, segundo o dicionário português, e eu pegava ali o original, em hebraico e em grego, para mostrar bem o que aquela palavra significava, quais eram as traduções que ela poderia ter sido feita digital, o que significa a palavra tal. O Google mostra. A palavra tal em grego, ele mostra. Se você tiver em mãos um papel, eu tenho. É bom, você já consulta na hora ali. Você está meditando na palavra, você quer entender a palavra. Então, é importante. Tá? Agora, perguntas aplicáveis à leitura bíblica para que as suas verdades possam ser colocadas em prática. Então, veja, você vai praticar a palavra de Deus. Então, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, pergunta: o que o texto me ensina a respeito de Deus e de Jesus Cristo? Então, quando você lê um texto, você vai se perguntar: o que eu aprendi sobre Deus e sobre Jesus Cristo? Isso é importante. Segunda pergunta: há algum pecado que devo evitar ou confessar? Você vai se meditar, uma meditação. O texto vai te conduzir. Há alguma promessa que devo reivindicar? Você vai ler o texto. Se Deus prometeu, você reivindica. Senhor, o Senhor disse que o justo não mendigará o pão. O Senhor vai deixar o mendigar o pão? É uma conversa. Você está conversando com o seu pai. Com reverência, com temor, mas ele prometeu. E ele disse que quando ele promete, ele cumpre. Então, Senhor, o Senhor não prometeu? Na minha vida, essa promessa ainda não é a realidade. O Senhor vai cumprir na minha vida? Okay. Foi assim que Abraão fez? Senhor, mas se tiver 5 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não, se tiver 5 justos, eu não vou destruir a cidade. Foi, se tiver 20, se tiver 15, se tiver 5, se tiver 1. Abraão conversando com Deus, com todo o temor e reverência. E Deus falou: se tiver 5. Deus sabia que ele estava falando do sobrinho dele, mas Deus queria ouvir. Ele falou: vou destruir aquela cidade. Não, mas Senhor, calma, então, é uma conversa. Há algum mandamento a ser obedecido? Então, o texto que você está meditando, você vai ter que ver se tem algum mandamento que deve ser obedecido. Por isso que é importante anotar. Anota, olha, aqui nesse texto está um mandamento que eu tenho que observar. Há algum exemplo a ser seguido? Acabei de citar o exemplo de Abraão. É um exemplo. Se está lá e Deus não disse que desagradou ele, muito pelo contrário, Deus atendeu ele, salvou Ló e a sua família. Então, um exemplo a ser seguido. Há nesse texto alguma coisa pela qual devo orar hoje? Então, se o texto está te ensinando alguma coisa que você deve orar, ore a respeito do que o texto ensinou você a orar. Há algo que foge à minha compreensão e deve ser estudado mais tarde? Então, às vezes, fica alguma coisa obscura, um texto difícil, uma palavra difícil, que naquele momento você não vai conseguir, você não tem um tempo suficiente. Você retorna nesse texto uma outra hora, ou no dia seguinte, para você tentar estudar, compreender aquele texto. Ok? Última pergunta: como posso aplicar à minha vida o que aprendi nesse texto? Então, você vai ver o que você aprendeu e como você vai aplicar na sua vida aquele texto. Tem alguma coisa? Tem. Vou aplicar. E vou aplicar na minha vida. Ok? Então, bom, além disso, seja sensível ao Espírito Santo, que poderá falar algo específico com você. Algo específico. Quando eu estava fazendo o Instituto Bíblico, eu estudei 3 anos teologia na Igreja Batista Regular da Vila Teixeira. No último semestre, eu tive a matéria que era Pedagogia e Organização da IBD. 3 meses antes do final da matéria, eu li um texto
E esse texto ficou martelando muito todos os dias na minha cabeça. Todos os dias na minha cabeça o Espírito Santo trazia aquele texto para mim, trazia aquele texto para mim. E por mais que eu eu continuo na minha leitura diária, mas o Espírito Santo trazia aquele texto na minha cabeça e eu não entendia o porquê. Eu não entendia. Faltando 30 dias para terminar esse semestre dessa matéria, o pastor chegou para mim e falou: você vai dar uma aula aqui na nossa EBD. Eu vou juntar, lá eram 200 membros, bastante gente, e eram separados. Tinha a classe dos adultos, os homens, a classe das mulheres, eram os adultos homens, os adolescentes homens e os jovens homens. 3 salas. Juntou todas as salas para que eu desse essa aula. Quando ele falou para mim que ia dar essa aula, eu entendi o porquê que o Espírito Santo trazia aquele texto todo dia na minha cabeça durante 3 meses. Então, era para mim dar aquela aula. E foi sobre aquele texto que eu dei a aula. Tá? Então, assim, o Espírito Santo poderá falar algo específico com você. Então, tem que ter esse entendimento. Se aquele texto está vindo na sua cabeça todos os dias, algum propósito tem do Espírito Santo. O propósito daquele texto específico era que eu desse aquela aula. Ok? Então, às vezes pode ser específico com você. Tá? Ou pode ser algum pecado não confessado. Pode ser alguma atitude que Deus quer que você tenha. Isso só você vai saber. Tá? Então, pesquise outras referências bíblicas e textos relacionados ao tema principal. Então, toda a Bíblia, cada texto tem um tema. Tá? Então, você vai pesquisar referências bíblicas. Okay? Então, você lê um texto, mas esse texto está explicado em outro texto. Geralmente tem as referências bíblicas. Na Bíblia tem lá, referência, texto tal, do livro tal, versículo tal, capítulo tal. Tá? Então, pesquise, para que você entenda aquele texto. Tenha um tempo de oração conforme o conteúdo da meditação. Então, você vai meditar naquele texto e depois você vai orar. Então, tem que ter um tempo de oração. Você tem que meditar e orar. Meditar e orar. Todos os dias. Então, não se desanime se no princípio suas meditações não tiverem significado. Você está aprendendo uma arte para a qual não recebeu preparo algum. Tenha ânimo. Sua tarefa é de valor imenso. Para quem? Para você. Você faz para você. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, é para você. A sua meditação bíblica é para a sua vida. Não é para a vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu pastor. Não. É para você. É aquilo que você está cultivando entre você e Deus. Tá? Então, tenha ânimo. Sua tarefa é de valor imenso para você. Quarto, confissão. Um pecado não confessado é um sério obstáculo à nossa comunhão com Deus. Por isso, todo pecado precisa ser devidamente confessado e abandonado. Abra-se para Deus, faça uma faxina no seu coração. Trate seriamente o seu pecado pessoal e aceite o verdadeiro perdão de Deus. Então, se você tem um pecado pessoal, trate ele com seriedade. É sério. Não importa qual pecado. Verso: leitura da Bíblia e expressões de adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Gratidão. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Domine em vossos corações e sede agradecidos. Porque você tem paz, você dorme à noite. Muita gente não tem, não dorme. Por quê? Completamente destruído da glória de Deus. Ok? Sétimo, intercessão. Uma boa parte do seu tempo a sós com Deus deve ser a intercessão. Você interceder pelo seu próximo. Interceder pelos ímpios que não são salvos. A Bíblia diz para a gente orar pela paz em Israel. Então, ore pela paz em Israel. Interceda pelos não salvos, interceda pelos que estão presos, interceda pelos que estão doentes, interceda pelos que não têm emprego, né? Interceda pela igreja, né? Que ela esteja ali
firme com Deus. Intercessão. Interceder pelo nosso governo. Interceder pelas instituições públicas. Interceder pelo nosso casamento, pelo nosso marido, nossas esposas, nossos filhos. Intercessão. Interceder pelos outros. E por último, a petição. Você vai pedir para Deus. Jesus falou: pede, e será vos dado. Pede. Seja específico. Um dos pastores que deu aula para mim, ele disse que quando ele era recém-formado pastor, ele começou a orar por um carro. E ele falou: Senhor, eu quero um carro, tal modelo, tal ano, tal cor. Eu não lembro qual que era, mas é como se ele quisesse um Corcel 2 azul. E ele orava todo dia que ele queria um Corcel 2 azul, ano tal, ano 80, alguma coisa. E ele falou que ele vinha andando na rua e veio um Corcel 2 azul escrito vende-se. Ele disse: você está vendendo? Estou, quero. Eu falei: comprou. E ele tinha condições de pagar o preço para o cara que quer. Então assim, petição específica. Senhor, eu quero uma casa, terreno de tal tamanho, uma casa com tantos quartos, num bairro tal, que tenha isso, tem aquilo outro. Específico. Ele te dá. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Então, petições específicas. Então, é a última parte da sua meditação. Tá ok? Então, a gente finalizou aqui essa segunda aula. Né? Fechamos o tema devoção pessoal. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. A próxima aula a gente vai falar sobre oração. Tá? Unidade 2 será oração. Então, vamos orar, agradecendo a Deus pela aula e que Deus possa colocar em nossos corações essa disciplina de todo dia meditar na palavra dele, ok? Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelo teu Santo Espírito ter conduzido essa aula. Pedimos que essa palavra seja gravada em nossos corações para que possamos meditar todo santo dia na tua palavra, Pai. Aprender com ela e que possamos praticá-la. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.